Eu vou te mostrar qual que é a diferença desses dois contextos de planejamento. Como organizar os espaços na educação infantil de forma permanente, pensando no nosso ambiente. No vídeo de hoje, nós vamos explorar como criar ambientes que realmente estimulem a aprendizagem da criança, tanto no contexto macro quanto no contexto micro. E eu vou te mostrar qual que é a diferença desses dois contextos de planejamento, para que você tenha base com inspirações para te ajudar a visualizar tudo isso. Organizar os espaços na educação infantil é muito mais do que simplesmente decorar uma sala. Trata-se, na verdade, de criar ambientes que promovem o desenvolvimento, a interação, a aprendizagem das crianças de forma ativa e contínua. Então, nós vamos entender melhor esses dois contextos primeiramente para conseguir visualizar tudo isso, o macro e o micro. Primeiro, nós vamos falar então sobre o contexto macro, esse ambiente de planejamento mais amplo que envolve todo o viés de localização da instituição, da comunidade em que essa instituição está inserida, as políticas educacionais e culturais que influenciam a elaboração dos currículos, a escolha das práticas pedagógicas. Por exemplo, a escolha de construir uma escola ou uma creche em uma área residencial ou em um local mais afastado da cidade pode impactar diretamente a experiência das crianças no movimento que a família faz para levá-la à escola. A proximidade, por exemplo, com espaços culturais, como praças, bibliotecas, também influencia muito no ambiente educacional. Então, em um contexto macro, bem planejado, a instituição ela consegue se integrar melhor à comunidade. A professora, o professor consegue oferecer recursos que complementam a educação dessas crianças, como, por exemplo, promovendo visitas a centros culturais, realizando projetos sociais, dentro da própria dinâmica da instituição, da dinâmica urbana. E agora a gente fala sobre o contexto micro, os espaços dentro da instituição, como que as salas de referência, as áreas de brincar, as áreas externas e internas, as cantinas e as bibliotecas, outros ambientes são constituídos. Cada um desses espaços é planejado para facilitar diferentes aspectos do desenvolvimento humano. Por exemplo, uma sala de referência, ela precisa ser organizada para ela promover uma aprendizagem empírica, enquanto as áreas de brincadeira livre, elas têm que favorecer a interação social, o desenvolvimento motor dessa criança de forma ampla. Então, esses espaços, eles precisam ter uma certa flexibilidade, eles precisam ter materiais que estimulem a curiosidade, a criatividade, a autonomia. Quando muito bem organizados esses ambientes, eles devem ser ferramentas poderosas para a exploração ativa das crianças, para a promoção de recursos pedagógicos, de ações pedagógicas para a aprendizagem infantil. E então agora eu vou te dar algumas dicas para você organizar os espaços pensando no contexto macro e no contexto micro na sua escola. Por exemplo, uma área de leitura, ela precisa existir dentro e fora da escola, com estantes baixas, livros acessíveis, para que as crianças se sintam convidadas a explorar desde muito cedo e desenvolver a atitude leitora desde muito cedo. Área de artes, a gente precisa disponibilizar materiais como tintas, papéis, pincéis, lápis, outros recursos que incentivem a expressão criativa, o desenvolvimento motor dessa criança desde a mais tenra idade. Espaço de brincadeira livre que não pode faltar, deixando brinquedos variados, materiais que permitam que essas crianças realizem o jogo simbólico. A gente sabe, né? A brincadeira é uma das formas mais ricas de aprendizagem e brincar é o trabalho da criança, como diria Maria Montessori. Área de movimento. Se for possível, a gente precisa organizar
Esses espaços de movimento com recursos de segurança, com tapetes, com almofadas, com playgrounds que possam promover esse movimento livre, exploratório, desafiador das crianças. E a qualidade e o design desses espaços, eles têm um impacto direto na experiência educacional das crianças. Esse ambiente bem planejado, ele pode estimular muito, e ele estimula muito a curiosidade, ele promove a autonomia, ele facilita a aprendizagem de forma mais natural e eficaz. Mas é claro que a gente sabe que nem todas as escolas têm ambientes assim, então por isso a gente precisa adaptá-los. Esses ambientes educacionais de qualidade, eles são essenciais porque eles tornam o processo de aprendizagem muito mais envolvente, eles ajudam a criança a desenvolver esse senso de pertencimento com o espaço, se ela se sente segura nesse espaço. Isso é essencial para o bem-estar da criança e também para o nosso, né? Tanto no contexto macro quanto no contexto micro, a gente precisa pensar os espaços de forma a criar ambientes educacionais, oportunizar situações que sejam eficazes na educação infantil. Pensar em como cada um desses espaços é organizado, tanto dentro quanto fora da escola, ao redor dela, faz toda a diferença no desenvolvimento do nosso planejamento pedagógico. Se você quer aprender mais sobre planejamento pedagógico, como criar espaços dentro e fora da escola, planejando suas propostas de maneira muito mais eficiente, oportunizando experiências ricas para as crianças, eu tenho uma ferramenta incrível que vai te ajudar. Essa ferramenta é o Manual do Planejamento Pedagógico. Nele você vai aprender como planejar, organizar os seus espaços de forma muito prática, mais ágil, assertiva e autoral. Eu deixei no link da descrição para você acessar esse material, esse manual, com um caderno de orientações que vai te inspirar a criar as suas propostas, organizando os espaços da sua escola. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para ajudar a fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo.